Olá, tudo bem com você? Eu sou Edson Palma, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a questão do e-social, né? Então, o que mudou na nossa relação trabalhista e previdenciária a partir do e-social? Bem, a questão do e-social, ela vem trazer alguns procedimentos, né? Muito mais para as empresas de software, né, do que propriamente dito na nossa parte operacional. Porque a questão do e-social, ele vem justamente tentar levar para o governo federal informações que até então ele não tinha em relação ao e-social, a folha de pagamento, melhor, sobre os impostos, sobre a carga tributária em relação à folha de pagamento. E aí o e-social ele vem fazer essa comunicação, tentar levar para essas empresas todas essas informações. E aí no treinamento de hoje nós vamos tentar abordar um pouquinho sobre isso, passar algumas informações bastante direcionadas, né? É que nem eu falei, comentei no início, o e-social está mais voltado para as empresas de software que na verdade fazer o quê? Organizar os seus sistemas para que esse sistema de folha de pagamento ele converse com o sistema do e-social. Porque aí os envios dos dados, nossos procedimentos, a nossa atuação no dia a dia, ela continua a mesma. Não mudou nada, na verdade. Nós só temos que fazer o quê? Fazer os eventos de forma tempestiva e enviar essas informações para o e-social. Que até então nós não fazíamos. Nós fazíamos registros, nós fazíamos emissões, nós fazíamos folha de pagamento e até então o governo federal não tinha informações em relação a esses procedimentos. Por exemplo, se nós fizéssemos um recolhimento de FGTS num valor de R$ 160, que corresponderia a um salário de R$ 2.000, ou de um evento, de uma remuneração de R$ 2.000. Então, o governo federal, a Caixa Econômica, e através da RAIS, de todos os relatórios e todos os documentos que nós enviamos para o governo, ele não tinha noção do que referia a este valor. Se era realmente R$ 2.000 de salário ou se esse R$ 2.000 era uma composição de outros eventos. Só sabia-se que o valor que estava sendo recolhido, arrecadado, era R$ 160. Então não tinha essa informação, estava totalmente a cega o governo federal, e através do e-social ele vem fazer essa comunicação, levar para o governo todas as informações, todos os eventos que nós estamos gerando dentro das empresas através dos nossos sistemas de folha de pagamento. Então, para nós, a nossa relação trabalhista e previdenciária, ela é no sentido de quê? Que nós temos que gerar as informações de forma correta, para que nós não tenhamos problema com as empresas, não geramos multa para as empresas, porque a lei em si, trabalhista, ela não teve alteração. O que na verdade acontecia é que nós não gerarmos essas informações de acordo com a legislação. E aí, a partir do e-social, nós estamos sendo obrigados, na verdade, nós estamos tendo que cumprir o que realmente está na lei e não fazermos a ermo todos os nossos procedimentos de forma aleatória ou seguindo uma cultura ou um procedimento da empresa, mas sim de acordo com o que está na legislação. E aí, nessa cartilha que nós preparamos, nós trouxemos para vocês, é justamente para dar um norte, né, um horizonte realmente o que se refere a ser e-social. E aí, quando nós falamos de e-social, e aí nós temos essa cartilha que você pode estar utilizando na empresa de vocês, que já foi compartilhada, né? Nós estamos reproduzindo ela para vocês, que justamente vocês podem estar passando para os funcionários das empresas, dos escritórios de contabilidade, para que eles tenham um treinamento. Vocês podem utilizar essa apostila, vamos deixar ela abaixo aqui, né? Postado aqui para vocês estarem baixando essa apostila e tá passando isso para os seus administradores, seus gestores, aquela pessoa que está à frente do e-social junto à folha de pagamento, ok? Então, tanto os escritórios como as empresas, os órgãos públicos, todos eles vão entrar dentro do e-social. Então, é um processo, há um calendário que nós temos que estar seguindo, tá? E esse calendário vai ser apresentado para vocês. Então, essa nova forma, então, de enviar para o governo federal as informações, tanto do Ministério do Trabalho, da Receita Federal, Previdência Social, Caixa Econômica, que é a gestora do FGTS, então todas essas informações vão ser enviadas por um único banco de dados, tá? Banco de dados, que esse sim vai levar essas informações para o governo, tá? Então serão mais ou menos em torno de 40 tipos de arquivos que serão enviados, com bastante detalhes em relação às áreas trabalhistas, né? Todos os sistemas de folha de pagamento terão que ser alterados. Eles devem ser alterados
para atender a questão da função do e-social. Foi o que eu comentei no início com vocês. O sistema de folha de pagamento é que tem que estar preparado para absorver e enviar, gerar as informações e enviar as informações para o governo, tá? Que se esse sistema não se comunicar, não tem como ser utilizado no dia a dia no departamento pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Então, para os trabalhadores, o que nós temos em relação, quais seriam esses objetivos do e-social para os trabalhadores? Quando nós falamos de trabalhadores, existia sim, sempre existiu uma garantia desses direitos, porém, esses direitos, o trabalhador, quando ele iria requerer esses direitos, ele teria que buscar a Justiça do Trabalho. Até então, ele vai continuar buscando essas informações essa garantia através da Justiça do Trabalho. Porém, tanto o governo federal como a própria Justiça do Trabalho terão acesso a dados da relação laboral que existiu entre empregador e empregado. Então, vai dar uma segurança jurídica em relação às decisões dos juízes muito mais clara, porque até então nós não temos, a empresa não tem essa... na verdade, o trabalhador não tem essa garantia, porque fica muito na apresentação das provas, né? E daí, a partir da reforma trabalhista, nós estamos a questão da questão da sucumbência. Então, o trabalhador que muitas vezes ele alegar ou fazer algum pedido de um direito trabalhista e ele não provar, ele tem que pagar por isso, né? Aí o advogado, o juiz, na verdade, vai determinar o pagamento de um percentual, que vai de até 15%, em relação a esse honorário de sucumbência de um pedido não ganho. Com a questão do e-social, isso fica muito mais transparente, porque o juiz também ele vai ter acesso a essa informação, né? Ele vai conseguir verificar esses dados dessa relação laboral, se existiu ou se não existiu, o que foi pago e o que não foi pago. Então, realmente dá uma garantia para o trabalhador e gera, por outro lado, para os empregadores, uma maior responsabilidade. Para o governo, o que se tem para o governo em relação ao e-social é em relação à fiscalização. Por quê? Hoje, se a gente for analisar, nós não temos fiscalizações hoje nas empresas, de forma que existia empresa por empresa, o fiscal importa nas empresas. O que existe hoje é uma fiscalização por demanda, onde há uma denúncia, tanto do trabalhador ou para o Ministério Público do Trabalho, e esse fiscal se direciona a essa empresa para fazer a fiscalização. Então não se sabe realmente em que momento é que ela vai, só vai em momento de uma denúncia. Tá? Gerando essas informações para o e-social, o governo ele tem condições de gerar informações dentro do sistema do e-social para verificar se justamente as empresas estão cumprindo com tantas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Porque ele vai gerar essa informação, ele informou o governo qual que é a dívida dele, e se não houver esse pagamento, o governo já identifica automaticamente através do e-social. Porque esse é o objetivo. É de gerar essa transparência do que está acontecendo dentro da empresa perante ao governo federal. Então vai facilitar demais a questão da fiscalização. E nós temos vários pontos. Nós temos a folha de pagamento e temos os cartões ponto. Porque quando nós falamos hoje de legislação trabalhista e processo trabalhista, a maior demanda hoje na Justiça do Trabalho é justamente em relação às horas extras. Então nós temos hoje uma geração de horas extras muito altas, muitas empresas utilizam como estratégia, né, de administrativa de fazer as horas extras. E na verdade a hora extra, lá no artigo 59, estabelece que a hora extra ela deve ser feita em caso de necessidade. E não todos os dias, todos os meses, anualmente, né? Então isso incorre multa administrativa para a empresa. E aí, até a abertura de um ataque pelo Ministério Público do Trabalho. E aí o que acontece? Com a geração dessas horas extras na folha de pagamento, o governo também pode identificar qual que está sendo a demanda dessa empresa em relação às horas extras. Está se falando, se comentando ainda em relação até ao próprio cartão ponto. Porque hoje, quando existe uma fiscalização na empresa, nós geramos o arquivo MANAD. E esse arquivo MANAD é tirado do cartão ponto e enviado para fiscalização, né? Provavelmente esse arquivo vai ser enviado pelo e-social também, e aí o governo consegue fiscalizar a empresa e verificar qual que é a realização de horas extras mensalmente, podendo assim fiscalizar a empresa de forma eletrônica e somente enviar a multa para a empresa. Então é um cuidado muito grande em relação a esses procedimentos,
Então é o momento correto, é o momento certo das empresas entrarem nas suas normatizações, organizarem os seus processos para que realmente não tenha esse tipo de problema lá na frente junto ao e-social. E para os empregadores, é simplificar o processo, porque hoje nós temos uma multiplicidade de envio de documentos para o governo, e aí, como os órgãos do governo federal não se comunicavam, né, você tinha que estar enviando documentos para vários órgãos com as mesmas informações. E aí, com essa unificação dos dados através do e-social, vai simplificar o envio dessas informações. E aí, essas informações vão ficar muito mais centralizadas, e aí a gente vai ter muito mais tempo para poder administrar o setor e não se prendendo a processos burocráticos que o próprio sistema ele vai executar, para poder estar exercendo, para poder estar realizando, né? E aí, porém, a empresa também ela precisa verificar esses procedimentos, né? O que ela está fazendo no seu dia a dia? Está tendo muita hora extra? Ela está pagando essas horas extras? Como está sendo gerada a sua folha de pagamento? Então ela precisa estar atenta a esses processos. Então, porque hoje essas informações vai toda para o e-social. E se você não fizer ela de forma adequada, com certeza vai ter multa, tá? E essa multa vai vir automática, de forma eletrônica, porque você tem prazos para cumprir, obrigações para cumprir e legislação para cumprir, tá? E tudo isso tem que estar muito bem alinhado com o setor de departamento pessoal. E se ele não estiver preparado, procure capacitá-lo para que ele realmente atue de forma coerente e você não tenha problema futuro com a fiscalização, tá certo? E aí, em relação ao e-social, e aí nós temos a relação das admissões. Então vamos começar o processo lá pelas admissões. O que acontecia antes? Antes, você recebia um registro de admissão de funcionário e você fazia ele de forma retroativa, sem problema nenhum, 1 ou 2 dias, 3 dias, 30 dias. Acontecia várias situações e aí você não tinha essa informação, não tinha que enviar essas informações ao e-social. Aí os documentos dos empregados também não era de forma completa, né? Você pegava alguns documentos principais, né? E aí você gerava esse registro sem nenhuma dificuldade. Então os documentos dos novos empregados, eles precisam chegar então tanto na empresa como nos escritórios com 2 dias antes, né, da admissão, justamente para que a gente verifique se essas informações estão coerentes. Até porque nós temos que fazer uma consulta agora. Toda vez que eu vou fazer o registro do empregado, eu tenho que fazer uma consulta desse funcionário na qualificação cadastral. Então vocês podem entrar lá no Google mesmo, está lá qualificação cadastral, e lá você vai fazer uma checagem dessas informações do trabalhador, para saber se esse trabalhador está com os dados totalmente corretos junto ao governo federal. Porque nós temos 3 tipos de cadastro: um cadastro junto à Caixa Econômica, um cadastro junto à Previdência Social e um cadastro junto à Receita Federal. E todos esses três cadastros, eles têm que estar coerentes, têm que estar com as mesmas informações. Caso há alguma divergência em relação a essas informações, o sistema da qualificação cadastral ele vai já acusar imediatamente essa informação e o funcionário precisa procurar o órgão que deu essa inconsistência, né, para justamente corrigir antes de efetuar o registro. Porque se esse tiver um dado incorreto ou em um desses 3 órgãos, eu não consigo efetuar o registro do trabalhador. Por isso que é importante, tá bom? E o empregado também ele deve ter feito o exame médico admissional. Então isso não pode ser feito posterior ao registro, isso deve ser feito de forma anterior. Até porque as informações dos ASOs admissionais, dos laudos, PCMSO, PPRA, tem que ser enviados para o e-social também, tá? Já está se preparando essa plataforma para que esteja enviada a partir de 2020 essas informações para o e-social, e os ASOs está incluído nesse processo, que é os exames médicos admissionais, tudo bem? Então os documentos deverão estar todos assinados pelo empregado até um dia antes da admissão. Então quando ele iniciar o processo admissional de trabalho, o processo admissional deve estar totalmente completo, com todas as documentações, todos os dados e todos os exames na mão do departamento pessoal, seja lá do escritório ou seja da empresa, tudo bem? A carteira também deve ser entregue juntamente com esses documentos e a empresa também tem o prazo de 48 horas para fazer a devolutiva dessa carteira. Nos desligamentos acontece a mesma coisa. Quando eu vou dispensar o funcionário, mandar ele embora, eu também tenho que fazer o exame médico, né, de saída desse funcionário, né? Os pedidos de demissões ele deve ser informado, né, no mesmo dia. E aí lembrando, todos os desligamentos a partir da reforma trabalhista, da lei 3.467,
ela conta a partir do dia seguinte, tá? O dia do pedido da demissão, ele não conta para fins de demissão, porque o funcionário ele já bateu o cartão ponto naquele momento, naquele dia. Então, a partir do momento que ele fez o registro do ponto, aquele dia já é do funcionário. Então, o aviso, tanto de pedido e demissões, conta a partir do dia seguinte, tá? Caso seja algum término de contrato de experiência, isso também tem que tomar muito cuidado em relação ao término desse contrato de experiência, tá? Se cair no sábado, domingos e feriados, você tem que anteceder essa rescisão de contrato, para que isso não aconteça de cair em contrato indeterminado e gerar um aviso prévio para esse trabalhador. Então tudo tem que ser enviado de forma com antecedência, se vai dispensar o funcionário no término do contrato ou não, principalmente se esses casos acontecerem de cair o término dele em sábado, domingos e feriados. Tem que anteceder, tudo bem? Quanto mais antes, melhor para o departamento pessoal. Nas dispensas, o aviso prévio pelo empregador, então tem que ter 3 dias também de antecedência desse aviso prévio. Tem que ser comunicado à empresa, porque nós temos 2 situações aí. Nós temos as demissões, é imediata, em que o funcionário é demitido, e neste caso também, a partir da reforma trabalhista, eu tenho 10 dias para fazer o acerto desse funcionário. E eu tenho aquele caso em que o funcionário ele vai trabalhar no decorrer do aviso. Ele vai pagar, a empresa está dispensando, mas ela não vai indenizar esse aviso para o empregado, ele vai trabalhar. E aí nós temos também mais algumas regras em relação a isso. Porque o funcionário ele pode trabalhar os 30 dias e ter a redução em sua jornada de 2 horas. Ou esse cumprimento do aviso ele pode ser reduzido em 23 dias e indenizado 7, tá? Então o funcionário trabalha 23 dias de horário normal e 7 dias é indenizado na rescisão de contrato de trabalho. Muita atenção em relação às empresas que realizam horas extras, porque no decorrer do aviso prévio não pode acontecer a realização de horas extras, porque justamente é neste momento que o funcionário tem a sua jornada reduzida, seja ela em 2 horas ou seja ela em 7 dias. Tá? Então ele não pode ter um acréscimo de horas no decorrer do aviso prévio. Tudo bem? Muita atenção nesses detalhes aí. E lembrando também que a cada ano trabalhado, o funcionário tem direito a 3 dias a mais de aviso prévio. Em todos os casos, seja ele pedido de demissão ou demissão, o funcionário tem que fazer o exame médico demissional, porque ele precisa comprovar que não existiu nenhum nexo causal em relação ao seu trabalho. A realização de trabalho aconteceu de forma que não alterou a sua saúde ocupacional. Então, aquele exame médico é justamente para comprovar que não existiu nexo causal, que da mesma forma que ele entrou, ele está saindo da empresa também, ok? Em relação à folha de pagamento, quando eu falo de e-social, as informações para a folha de pagamento ela deve ser gerada até que dia? Muito bem. Esse é um detalhe bastante interessante. Nós temos aí em casos em que a empresa utiliza como forma de fechamento, principalmente em relação ao cartão ponto, entre 25 a 24, ou 25, 26, 26, 27 de um mês para o outro, justamente para ter um tempo para o fechamento da folha. Vale lembrar que, quando nós falamos de folha de pagamento, nós estamos falando por competência. Se nós estamos falando por competência, o fechamento é de 1 a 30, de 1 a 31, ou de 1 a 28, ou de 1 a 29. É dentro do mês. O fechamento da folha de pagamento, incluindo o cartão ponto, tem que ser feito dentro da competência, tá? Então, esses 4, 5, 6 dias que fica de um mês para o outro, com o advindo do e-social, isso não é possível, tá? Algumas empresas ainda estão adotando esse procedimento porque o cartão ponto ainda não está sendo enviado para o e-social. Mas a partir do momento que for ser enviado, essas informações vão precisar estar dentro da competência. Isso quer dizer o quê? Vai necessitar que a empresa otimize os seus processos para que seja feito dentro do mês, dentro da competência. Porque como nós temos que fazer o pagamento até o 5º dia útil, então nós temos poucos dias para fechar a folha de pagamento. Então todos os lançamentos têm que ser feitos antes do 5º dia útil. Então, porém, nós temos aí de 1 a 2 dias, no máximo 3 dias aí para fazer o fechamento, tá? Muito cuidado, muita atenção, vamos organizar, vamos otimizar o processo do DP. Caso essas informações sejam enviadas depois e haja um retrabalho para gerar o recálculo, haverá a cobrança, então, tanto do retrabalho
como pode acontecer também de haver a multa administrativa do Ministério do Trabalho, porque as informações estão sendo enviadas com forma tardia, né, fora do prazo, né? Então, muito cuidado aí para incluir e gerar essas informações da folha dentro do prazo, que é o 5º dia útil aí dentro da competência do mês, tá? Gerar as informações dentro da competência. Declarações de encargos de família para fins de direito de imposto de renda. Então, todos os dependentes acima de 8 anos, desde 2018, deverão ter o CPF. Tá? Todas as informações do CPF devem ser geradas, devem ser fornecidas pelo trabalhador para fins de imposto de renda. Então, a partir dos 8 anos, na verdade, hoje, nas certidões de nascimento, já sai o CPF. E caso você tenha algum colaborador que tenha algum dependente que já não tenha na certidão, deve solicitar. Tá? Em casos de dependentes comum, a declaração deverá ser assinada pelo cônjuge. Tá? Então, os dois dependentes, no caso, os dois trabalhadores, têm direito a salário de família, porém, eles devem ter um termo de declaração assinado pelos dois. Uma pessoa só pode ter dependente, no caso da empresa, por empresa, um por empresa. Se ele tem mais de um emprego, ele só pode declarar receber esse benefício uma empresa só. Tá? Ele não pode receber nas duas empresas, ok? E aí hoje também nós temos a questão da dependência, né, entre o pai e a mãe. Aí uma pessoa só pode ser dependente uma da outra, tá? Um filho só pode ser dependente do pai ou da mãe. Quem paga a pensão alimentícia não pode deduzir como dependente o próprio beneficiário como pensão, tá? Então isso é regra geral para fins de imposto de renda. E também é obrigatório o envio de todos os dependentes para o E-Social, mesmo sendo menores de 14 anos, até os maiores. Sempre que houver alteração de endereço, estado civil, grau de instrução e outros, devem ser informados no mesmo mês para o envio do E-Social. Tá? E toda vez que então, há alteração no cadastro dos funcionários, então deve ser o envio imediato, então é tempestivo esse envio dessas informações. Então ele tem que gerar dentro da competência. Então essas informações tem que ser passado aos colaboradores para que eles enviem à empresa no tempo correto, no mês em que aconteceu o evento, para que a gente possa estar enviando esses dados para o E-Social. Contratação de estrangeiro também deve ter os seus requisitos, né? Deve informar essas contratações, deve verificar essas documentações desses estrangeiros, verificar se estão legalizados no Brasil, tirado carteira profissional, identidade ou passaporte, tá ok? Então verificar muito bem a questão da legislação da contratação de estrangeiros. As férias é um requisito bastante questionado, tanto na reforma trabalhista como na questão do E-Social, é em questão da informação em relação às férias. Nós sabemos que as férias devem ser comunicadas ao trabalhador com 30 dias antes de antecedência. Tá? Não é avisar na sexta-feira que ele vai sair na segunda-feira de férias. Deve ser avisado com 30 dias e isso deve ser gerado um aviso de comunicado de férias. Caso ainda no E-Social ainda não está sendo cobrado, mas isso vai ser futuramente cobrado no E-Social, a geração desse aviso com 30 dias de antecedência. Então é ideal que o gestor do departamento faça uma programação anual, junto com seus colaboradores, com seus coordenadores, com as chefias, para que façam a programação já do ano das férias do colaborador, para que você tenha esse prazo correto para gerar esse aviso, informando ele da concessão das férias. Tá? E ela deve ser paga 2 dias antes do início do gozo dessas férias, do período concessivo, tá? 2 dias antes. E a partir da reforma trabalhista, essas férias também ela tem que ser gerada 2 dias antes de domingos e feriados. Então não pode, hoje existia muito essa questão da dúvida em que momento o funcionário poderia tirar férias. Então, a partir de novembro de 2017, ficou muito bem elaborado, muito bem explicado que deve ser 2 dias antes de domingos e feriados. E o pagamento 2 dias antes dele sair de férias, tá certo? E aí os pagamentos eles vão ser informados no E-Social também. No mês que vai ser feito o crédito dentro da folha de pagamento ou no banco do funcionário. Tá? Toda vez que eu fazer o pagamento, essa geração vai ser enviada para o E-Social. O afastamento e retorno das férias também serão informados no E-Social. Então essas informações também serão geradas. Então vai ser enviados todas as escalas para os coordenadores, para os gestores, para que eles façam as programações durante o ano. Tá?
Caso haja alteração também, isso também deve ser feito com antecedência, tá? Porque você já fez uma programação de férias, já avisou o colaborador que ele vai sair de férias. Caso haja alguma alteração, o gestor deve estar muito atento em relação a essa antecedência, né? De comunicar ao funcionário, porque nós não esquecendo que nós temos o aviso de 30 dias antes. Afastamento de atestados médicos também, a partir de 3 dias deve ser informado ao E-Social. Todos os atestados médicos, a partir de 3 dias, devem ser informados ao E-Social. E aí, em relação ao atestado, nós temos a questão do CID e o CRM do médico. Deve ter essas informações para ser informado ao E-Social. Ok? Então nós tínhamos aquela situação que o CID não era obrigatório, né? Se era obrigatório, se não era obrigatório. Com o E-Social isso desmistificou e realmente é obrigatório. Nós precisamos ter o CID, precisamos ter o CRM do médico para informar justamente ao E-Social. Outros afastamentos, como licença maternidade, acidente de trabalho, também precisam ser informados, tá? Tudo gerado a partir da folha de pagamento, tá? Então, caso ocorra esse afastamento, já gerar os dados para o E-Social. Os empregados afastados por mais de 30 dias, doença, acidente de trabalho, parto, deverão obrigatoriamente fazer o exame médico de retorno. Então, qualquer tipo de afastamento por mais de 30 dias, quando o funcionário retornar, deve ser feita a comunicação e deve ser feito o exame médico de retorno, tá? O empregado deve entregar o atestado preferencialmente com 48 horas após o retorno do afastamento. Isso é um dilema muito grande para as empresas, que muitas vezes o trabalhador deixa de mandar esse atestado médico, principalmente quando ele está com internamento, né, que ele não pode estar trazendo, não pode estar mandando a outra pessoa. A gente entende que isso vai acontecer com a questão do E-Social. Por quê? Porque todos os órgãos, todas as empresas, eles vão entrar dentro do E-Social, inclusive os órgãos públicos. Acreditamos que esses atestados também vão ser lançados automaticamente dentro do E-Social. Mas enquanto os órgãos públicos não entrarem no sistema do E-Social, ainda nós vamos ter essa dificuldade de obter esses atestados médicos, para que a gente faça os lançamentos tempestivamente, de forma correta, dentro do mês, dentro da competência. Mas enquanto os órgãos públicos não estiverem informando, não estiverem gerando as informações dentro do E-Social, a gente estabelece um prazo de 48 horas, mas de forma bem administrativa, porque não existe na legislação trabalhista. Emendar a férias com afastamento a partir de 30 dias. Então, o empregado afastado por parto ou doença a partir de 30 dias deverão fazer o exame médico de retorno, obrigatoriamente no primeiro dia do retorno. Assim, as férias devem ser pagas com 2 dias antes, né? E só poderão iniciar no 3º dia após o afastamento. Tá ok? Então, muito cuidado em relação a isso após o retorno, né? Reforçando que tanto para o exame médico quanto para o pagamento do afastamento de férias deverão ser informados no E-Social. Então, nós precisamos estar bastante atentos ao funcionário afastado, que ele está em afastamento e já vai tirar férias na sequência. Eu preciso lembrar muito bem que antes dele sair de férias, ele precisa fazer o exame médico de retorno, principalmente se for mais de 30 dias, tá bom? Agora, se for menos de 30 dias e ele já vai na sequência sair de férias, então você também já faça a programação com 30 dias antes, mesmo ele estando afastado. Já faça o comunicado que após o retorno do afastamento dele, já vai entrar em gozo de férias ou em concessão de férias, tudo bem? Então bastante atenção aí em relação aos funcionários que estão afastados e vão emendar período de férias. Contratação de autônomos também será necessária, então, essa informação junto ao E-Social. Então, a pesquisa na qualificação cadastral também deve ser feita perante o CPF, perante a Caixa Econômica e perante a Previdência Social, tudo bem? Então, a contratação de autônomo também deve ser enviada dentro do E-Social e feita a consulta dentro da qualificação cadastral. Contratados do MEI também devem ser informados dentro do E-Social. Todos os contratos devem ser lançados na folha de pagamento para a geração das informações ao E-Social. Então, todo o serviço haverá o pagamento de contribuição patronal previdenciária no valor de 20% da remuneração pagas ao MEI. Então, tem que solicitar o número do PIS dele, o NIT. Então, deve ser feita a consulta para saber se está tudo de acordo, como se fosse um trabalhador. Tanto o autônomo como o MEI, deve ser feita a consulta na qualificação cadastral para que você gere as informações e não dê inconsistência na hora do seu fechamento e não correrem em atraso do pagamento das guias. Todos os exames médicos devem ser também informados ao E-Social. Então, exame médico admissional, exame médico periódico, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho e exames complementares.
Então, todos esses exames estão preparados. Hoje, as empresas de segurança e medicina do trabalho já estão com seus sistemas já atualizados, já gerando informações desses exames que são feitos pelas empresas, tá? Mas muita atenção em relação ao envio dessas informações, porque você vai enviar para a empresa de segurança e medicina e ela vai fazer essa comunicação perante a E-Social e a empresa também. Então, esses dados têm que estar coerentes e ser feito e enviado de forma corresponsável de cada uma delas, tanto a empresa que está contratando como a empresa de segurança e medicina do trabalho. Os laudos técnicos de condições ambientais, também o LTCAT, precisa ser atualizado. E ele também vai para o E-Social, tá? A partir de 2021, provavelmente, era para ser 2020, mas a partir de 2021, o LTCAT, os laudos, todos eles vão para o E-Social e lá vamos ter todos os controles, né? Todas as informações desse ambiente, todos os riscos, os equipamentos de segurança. Inclusive o controle desses equipamentos de segurança do trabalho também. Então, na contratação de empresa terceirizada, como cessão de mão de obra, né, os laudos deverão ser entregues, uma cópia, para que a empresa que está prestando o serviço ela tenha conhecimento dos riscos que tem naquela empresa lá. E inclusive na utilização dos equipamentos necessários, tá bom? Então, muita atenção em relação à contratação de terceirizados. A CAT, então, ela passará a ser elaborada então, dentro do E-Social. Para isso, precisamos informar também todos os acidentes, né, no mesmo dia. Caso ocorra morte também, o primeiro dia útil após o acidente. Informar imediatamente para que possamos enviar todos os dados. O PPP também passará a ser elaborado de forma eletrônica. Né? Então, nós temos o CAT de forma eletrônica, o PPP de forma eletrônica. Tá? Para que o trabalhador, o PPP, para quem não sabe, então o PPP é Perfil Profissiográfico Previdenciário, é um documento para fins de aposentadoria especial. Tá? E aí toda empresa que faz o recolhimento daquela contribuição adicional do FAT-RAT lá, para fins de aposentadoria especial. Então, o PPP deve ser entregue ao funcionário no momento da saída dele. Mas agora, com a geração, nós fazemos ele de forma documental, né, processo físico, e ele vai ser de forma eletrônica, né, caso haja alguma alteração na atividade ou no risco. Por isso que os dados devem ser enviados ao E-Social, porque como vai ser de forma eletrônica, todos os dados de risco de acidente devem ser informados de forma tempestiva para que dentro do sistema aconteça dentro do mês, dentro do envio do E-Social. Contratação de estagiários também deve obedecer à lei, né, e será exigida no E-Social. Estagiários também devem fazer exames médicos, admissional, periódico e demissional. O supervisor do estágio deve informar a área do curso do estagiário, né, ou experiência dele. O supervisor também só pode supervisionar até no máximo 10 estagiários, tá? Bastante atenção em relação a isso. Empresas muito grandes aí e focando num determinado setor, né? Porque normalmente pegam em áreas administrativas, né? E aí cada um gestor só cuidando desse perfis aí de estagiários. Aí muito cuidado que no máximo cada supervisor só pode 10. Os contratos assinados no mês devem ser enviados no setor no mesmo mês, antes de fechar a folha, ok? No caso, os contratos de estagiários. As cotas de aprendizes e pessoas com deficiência, então o Ministério do Trabalho tem atuado de forma bem direta nas empresas, né, devido ao seu número de trabalhadores. Então todas as atividades pelo CBO, ele tem uma quantidade mínima de aprendizes e de PCD também. Então é bom verificar os CBOs que tem na tua empresa e esses CBOs vai identificar os números necessários de aprendizes e de PCD também para cada empresa, tá ok? Nós sabemos que acima de 100 funcionários já existe a necessidade do PCD e qualquer número no caso de jovens aprendizes. Então, muito atento a essa quantidade aí que o Ministério do Trabalho está pegando bastante em relação a isso, juntamente com o Ministério Público do Trabalho. No caso, então, das tributações e cláusulas de convenções coletivas, todas as empresas terão que informar o E-Sociais as tributações e reflexos, né? Dentro dessas negociações e convenções coletivas. Então, não será permitido então, enviar tributações de INSS, FGTS ou Imposto de Renda que não esteja prevista na legislação. Ok? A gente vê muitas convenções coletivas trazerem alguns benefícios e não ter tributação de algum benefício. Por exemplo, tem determinada empresa que resolve pagar um abono mediante convenção coletiva. Aí esse abono não é tributado. Bem, pela legislação, pela tabela de incidência, abonos que não seja do governo federal, todos eles têm tributação. Então, se existir qualquer tipo de pagamento
mediante convenção coletiva, elas devem seguir as tabelas de tributação, tanto do INSS, como do FGTS, como do Imposto de Renda, tá? Então, ela não pode determinar incidência ou não. A convenção coletiva não tem esse poder de eliminar ou determinar ou excluir uma incidência tributária, tudo bem? Então, tem que ser verificada essas tabelas antes de analisar. Caso vocês encontrem alguma convenção coletiva que estabeleça a não incidência de uma tributação em algum benefício, isso deve ser informado ao sindicato e posteriormente ao Ministério Público do Trabalho também. Multas e atuações do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, vai existir algumas multas e essas multas também, elas em todos os processos, tá? Nós temos as multas fora do prazo na admissão, então R$3.000 para as empresas normais e R$800 para micro e pequenas empresas, tá? Então a multa é bem salgada, bem pesada, muita atenção em relação às multas. Pagamentos e rescisões fora do prazo também é um salário para o empregado, mais R$170,26. Então a multa é um salário, o prazo agora é de 10 dias, tá? Para todos os casos de rescisões de contrato indenizadas, cumpridas, trabalhadas, né? Todas elas são 10 dias para fazer o pagamento dessas rescisões. Pagamentos de férias também fora do prazo, o valor é de um valor das férias para o empregado. Tá? Uma multa no valor de férias para o empregado, no mesmo valor que ele receberia se tivesse tendo a sua concessão. No caso, infrações previdenciárias, elas vão de R$300,49 até 228 mil. Tá? Essa multa ela é atualizada, então todas as informações em relação à Previdência Social eu tenho que enviar, porque o envio com atraso ela pode estar gerando multa para a empresa, tudo bem? A duração do trabalho também, a questão da jornada, né, que nós falamos em relação às horas extras. Então a multa vai de R$40,25 a R$4.025 por empregado, tá? Então muita atenção em relação às horas extras. Então as empresas têm que ficar atentas ao envio das informações da Previdência Social, no CFIP no caso, né? Questão da jornada de trabalho, muita atenção em relação à realização de horas extras. Em questão de exames médicos, tem que ser feitos admissional, periódico, demissional, que a multa, questão dos exames médicos, vai de R$402 a R$4.025. Questão de segurança e medicina de trabalho, tem que fazer todos os laudos, PCMSO, PPRA, LTCAT. A multa vai de R$670 a R$6.708. Então, muita atenção a esses documentos, porque pode estar gerando multas, e isso de forma automática, tá? E aí nós temos então, no escritórios contábeis pode incluir valores para reprocessamento dessas declarações. Aí vai de cada escritório, né? Então tem que verificar quando há erros, mas muitas vezes o erro parte do próprio departamento, mas existem alguns critérios, mas isso vai de escritório para escritório, tá bom? E aí esse é o termo de responsabilidade, então para vocês passarem essas informações para o colaborador, tanto do departamento pessoal como do recursos humanos, aquela pessoa que vai ficar à frente, né, do E-Social, para que ela tenha recebido todas as informações pertinentes aí. Caso ela tenha alguma dúvida, então preparar algum treinamento ou alguma consultoria para que oriente esse colaborador, né, em relação a essa dúvida que ele esteja tendo em relação ao E-Social, porque são informações bastante interessantes, bastante prejudiciais às empresas, pois se você não fizer as informações ou enviar as informações no prazo correto, as multas são altas, vocês viram, a multa são na casa dos 3 zeros, então é bastante complicado e é por empregado, tá? Admissão, pagamentos fora do prazo, não envio de informações, questão da jornada de trabalho, questão de medicina e segurança do trabalho. Tudo bem? Então nós fizemos aqui um apanhado de informações para vocês em relação ao E-Social. Como eu disse no início, o processo maior está nas empresas de software, em que elas têm que gerar todos os dados necessários para o envio do E-Social. E em relação ao departamento pessoal, é cumprir a lei. É o que nós devemos fazer. Cumprir a legislação trabalhista na risca. Porque o que determina a lei, nós temos que seguir. Tá? Porque os envios vai ser com base na legislação. Porque a legislação trabalhista ela não mudou seus prazos, não mudou seus procedimentos. O que está se exigindo agora com o E-Social é o seu cumprimento. Tudo bem? Então, maior atenção nesses detalhes, normatize os seus departamentos pessoais, né? Busque informações, busque instruções, busque consultorias para que vocês realmente não tenham problema em relação à questão do E-Social. Tudo bem? Por hora, muito obrigado e um abraço para todos.